Olá pessoal, nessa aula a gente vai trabalhar o conceito de redutibilidade e a importância desse conceito para que a gente possa conduzir a questão de problemas que não possuem uma solução por algoritmos, ou problemas que são indecidíveis, considerando que o nosso algoritmo é equivalente à máquina de Turing que a gente já desenvolveu. Então, até aqui, a gente estabelece que a máquina de Turing ela contém todo o nosso poder da computação, todo o nosso modelo exato do que pode ser computável, e através da tese de Church e Turing, a gente vai estabelecer que ela é o nosso modelo definitivo de computação. Então tudo passa conceitualmente por uma máquina de Turing. Então nós vimos que pelo menos um problema, que é o nosso problema da parada, ele não tem solução dentro do contexto das máquinas de Turing. Ou seja, se a gente considerar que um problema que tem solução é um problema decidível, é um problema em que a máquina de Turing sempre para, aceitando ou rejeitando a cadeia em questão, o problema da parada, ele não garante que eu tenho sempre essa aceitação no momento em que eu vou estabelecer uma conexão entre loop infinito, em alguns casos, e parar aceitando. Então a gente estabeleceu aqui uma prova que o problema da parada ele é computacionalmente insolúvel. E isso quer dizer que ele é computacionalmente indecidível. Entretanto, a gente precisa entender que eu tenho outros problemas dentro da computação que são problemas indecidíveis. Alguns autores, inclusive, citam que problemas interessantes, bem interessantes da computação, em grande parte, eles não são decidíveis. E a grande questão dessa aula é que não é o nosso caso estabelecer essa relação de indecidibilidade, pensando numa prova direta. Tá? Então, num argumento direto, ou por contradição, ou por absurdo, para tornar e apresentar que um problema é indecidível. Ou ainda mostrar que não existe nenhum algoritmo possível que vai estabelecer esse problema como sendo indecidível. O que a gente fez com o problema da parada, a gente conseguiu estabelecer essa prova utilizando, por exemplo, o método da diagonalização, ou ainda, por absurdo, dizendo que a gente poderia construir essa máquina, é uma prova direta, e foi possível fazer para esse problema. Mas aqui nós vamos focar no conceito de redutibilidade, que vai ser essencial para que a gente prove alguns problemas indecidíveis a partir de problemas que a gente já conhece previamente que não tem solução algorítmica, problemas que já são indecidíveis. Então, nesse contexto, a redutibilidade ela vai ser usada aqui para demonstrar que problemas são indecidíveis, ou ainda para mostrar que se eu estou dentro de um contexto e reduzo o meu problema a um problema decidível e todas as minhas funções, todos os meus procedimentos são relacionados à decidibilidade, então eu consigo provar também que o problema é decidível. Então o conceito de redutibilidade ele está diretamente relacionado a exclusivamente a aplicação em dois problemas, um problema A e um problema B. E o que eu quero é mostrar que se eu tenho uma solução para o problema B, então eu também tenho uma solução para o problema A. Então o que eu quero reduzir o problema A ao problema B, e isso significa que uma solução para o B pode ser utilizada para solucionar também o problema A. Esse é o contexto geral por trás do conceito de redutibilidade. Ele é fundamental na teoria da computação para que a gente possa provar realmente que problemas são indecidíveis. Nem tudo pode ser resolvido por algoritmos. E aí a gente, no dia a dia, já trabalha com esse conceito de redutibilidade e como um exemplo para fixar o nosso conhecimento, é interessante discutir coisas do dia a dia. Então, por exemplo, problema de matar a fome, ele pode ser reduzido ao problema de encontrar um restaurante para comer. Então, se eu tenho um problema que é matar a fome
e o problema B, que é encontrar um restaurante para comer, se eu consigo reduzir esse problema A, né, para o problema B, a minha solução é realmente encontrar um restaurante para comer. E aí eu tenho a solução do problema A. Outro exemplo clássico eu tenho um problema de encontrar um restaurante para comer, ele pode ser reduzido ao problema de procurar um restaurante num buscador da internet. Tá? Então, a ideia aqui por trás olha, eu conheço um problema, eu tenho um problema para ser resolvido, e eu vou tentar reduzir esse problema para um problema que eu já conheço, uma prova direta, ou que eu já conheço se é indecidível. Se eu faço essa redução, aí a gente vai estudar meios que são possíveis de se fazer essa redução, tá? Por exemplo, uma redução por mapeamento, dentre outras que a gente vai estudar. Aí eu tenho, dentro do contexto da minha prova, uma fundamentação para apresentar que esse outro problema é indecidível. Porque se eu reduzo para resolver um negócio que é indecidível, isso me remete a dizer que eu não vou conseguir resolver esse problema para o qual eu fiz a redução. Tá? Então, essas são ideias que a gente aplica no dia a dia, tá? Mas a gente vai levar para o contexto da teoria da computação e trabalhar em cima dos problemas que a gente vem conduzindo a partir das linguagens. Bom, então a gente sabe agora que o conceito de redutibilidade ele pode ser usado para mostrar que os problemas têm ou não solução, tá? E aí a gente tem algumas questões interessantes que devem ser discutidas. A primeira delas, se um problema A é redutível a um problema B, então a gente consegue inferir que o quê? Se o B for decidível, o meu A também é decidível, né? Porque a solução do meu problema B, ela pode ser usada para solucionar o problema A, né? Então, se eu consigo ter um problema que ele vai ser reduzido para outro, que eu já tenho a solução, aí eu tenho a solução do meu primeiro, né? Então, essa é a primeira consideração importante que a gente tem que ter em mente para tratar a redutibilidade como um mecanismo de realizar provas para saber se o problema tem ou não solução. Agora, se eu tenho um problema A, é redutível para um problema B. Se esse meu A é indecidível, aí eu posso inferir que o meu B também vai ser indecidível. Porque como eu tenho um problema A que vai ser redutível a um problema B, quando eu sei que esse meu A é indecidível, eu posso afirmar que esse meu B também vai ser indecidível. Porque na solução do componente do problema B, na solução de componente do problema B, eu tenho algo que eu vou precisar do problema A e eu sei que esse problema A não tem solução, tá? Então, porque se o meu problema B ele tivesse solução, eu teria que ter uma solução para o problema A também, o que é uma contradição, se eu já disse que ele não tem solução, tá? Então, para mostrar que um problema P qualquer ele é indecidível, eu preciso apenas mostrar que um problema Q, que a gente já sabe ser indecidível, pode ser reduzido a P, né? Então, se eu tenho um problema X qualquer, que eu vou conseguir reduzir, né? que ele vai ser redutível ao problema Y, aí eu posso usar essa estratégia para provar que esse problema Y é indecidível, né? Então, um exemplo bem clássico é que para mostrar que o problema da correspondência de post é indecidível, eu vou usar o problema da parada que a gente já trabalhou com a prova e verificou que ele é indecidível, né? Então, eu vou deixar um link e vou deixar um vídeo na playlist apresentando bem como é o problema da correspondência de post e ainda informando que ele é realmente um problema indecidível. Bom, então, alguns cuidados que nós devemos ter com o conceito de redutibilidade, tá? Então, considere os seguintes problemas. O problema A é o seguinte: conseguir R$2 para tomar uma casquinha no shopping. E o problema B é criar uma startup e se tornar um bilionário. Claramente, eu posso pegar o problema A, né, e ser reduzido a B, tá? Porque se eu tenho uma solução para o problema de se tornar um bilionário, você também tem uma solução para comprar uma casquinha de R$2 no shopping, tá? Então, o fato de A se reduzir a B, né, trazer o A para o B, significa que criar uma startup bilionária é pelo menos
tão difícil quanto comprar uma casquinha de R$2, tá? Então eles estão no mesmo patamar, pelo menos, de dificuldade. Entretanto, o fato de A se reduzir a B não significa que comprar uma casquinha de R$2 é pelo menos tão difícil quanto criar uma startup bilionária. Então perceba que a redução de A para B, ela tem uma ida, mas nem sempre tem uma volta. Então, se eu trouxer isso para a decidibilidade, se um problema A é redutível a um problema B, se o A for decidível, não quer dizer que o B também é decidível, tá? Se eu estou reduzindo o meu problema A um problema B, se o B for decidível, eu sei que o A vai ser. Mas se o A for, o A pode ser um problema muito mais brando de ser resolvido, né? E aí, esse problema mais brando de ser resolvido não significa que o B também vai ser decidível. Pode ser que no componente de resolução de B, eu necessite de alguma coisa que não garante a decidibilidade, tá? Porque a solução de B, ela pode ser usada para solucionar A, uma instância de A. Mas B pode ser muito mais difícil do que A, tá? E aí, o B pode ser ainda indecidível. Agora, se o B é indecidível, isso não significa que o A é indecidível também. Porque isso acontece, a minha solução de B, ela pode ser usada para solucionar A, né? Mas esse meu B pode ser muito mais difícil do que A, né? E o B ainda pode ser indecidível, tá? Então essas considerações são importantes para que a gente defina esse contexto de indecidibilidade dentro da prova de um problema P. Tá? Então não adianta só mostrar que P se reduz a um problema indecidível Q, né? Então, para mostrar que o problema da correspondência de Post é indecidível, não adianta reduzi-lo ao problema da parada. Não é só reduzir ao problema da parada. A gente viu que ele reduz o problema da parada a ele, né? A gente pega o problema da parada e reduz ao problema da correspondência de Post. Não é o contrário que acontece. Então, muito cuidado com a relação de redutibilidade. Diante dessa introdução, dessa motivação do conceito de redutibilidade para aplicar provas em problemas indecidíveis, nós vamos agora trabalhar em cima do que estamos acostumados dentro da teoria, né? Que é no conceito de linguagens. Então, a gente está levando linguagens a uma equivalência de problemas do mundo real aplicados por algoritmos que são também equivalentes às nossas máquinas de Turing. Então, pensando o seguinte, nós vamos agora trabalhar com exemplos de linguagens, né, que são os problemas que a gente está abordando, para trabalhar na demonstração que esses problemas são indecidíveis, e aí a gente vai usar o conceito de redutibilidade. A gente vai usar aqui para todas as provas o fato que eu já conheço algum problema pré-estabelecido e esse problema ele é indecidível, seja provado por algum método direto, como o problema da parada que utilizou o método da diagonalização, né, ou ainda a prova por absurdo, ou seja por um método da redução, que já provou uma linguagem, um problema qualquer, e aí a gente vai trabalhar em cima dessas provas já realizadas. Então vamos começar assumindo o fato que a gente já tem o problema de aceitação para a máquina de Turing, né? Sabendo que ele é indecidível. Esse problema de aceitação a gente considerou como sendo o problema da parada, né? Que seria basicamente a entrada de uma máquina M, né? Que é uma máquina de Turing, e o W, que é uma cadeia para ser aceita lá na máquina M, né? Então esse é o problema da aceitação que a gente considerou inicialmente como problema da parada, que é muito semelhante, né? Então a gente vai demonstrar agora que vários problemas relacionados à linguagem são indecidíveis a partir desse conceito inicial. Então vamos ao seguinte, vamos começar com o problema para MT, né? A gente já falou anteriormente que o AMT é o problema da parada, né? Só que para fins didáticos a gente usava esse conceito para facilitar realmente o entendimento do problema da parada.
Entretanto, o problema da parada é definitivamente a linguagem para MT, que tem um MW, onde M é uma MT e a máquina M sobre a entrada W. Antes a gente tinha trabalhado a máquina M aceita W. Agora a gente quer a minha máquina de Turing M como entrada e um W que é uma cadeia para a máquina M. Tá? Então a gente vai passar agora uma máquina de Turing e um código, por exemplo, né, na linguagem, qualquer linguagem, e a gente quer aqui agora saber o que acontece com essa máquina para MT. Né? E aí a gente já vai provar aqui que essa linguagem para MT ela é indecidível. Então vamos mostrar essa prova por contradição. E aí a gente vai pensar o seguinte, ó, vamos supor que essa para MT seja decidível. Tá? Então eu vou dizer, olha, ela vai parar sempre em algum momento e vai aceitar ou rejeitar W. Né? Então existe uma máquina de Turing R qualquer que decide para MT, a linguagem que nós estabelecemos com a entrada de uma máquina de Turing e uma cadeia. E a gente pode usar essa R para construir uma máquina S que decide a linguagem AMT da seguinte forma. Então, vamos pensar o seguinte, olha, eu quero construir uma máquina R que decide para MT. E a gente pode depois pensar que se eu tenho uma máquina R que decide para MT, eu posso usar essa mesma máquina R para construir uma máquina S que decide a linguagem AMT, que é a da aceitação de máquina de Turing. Né? Perceba que aqui é muito mais amplo do que só aceitar. Né? Aqui é reconhecer ou não uma cadeia W sobre uma máquina de Turing. A AMT é simplesmente reconhecer, aceitar essa cadeia. Então, como é que essa máquina S poderia ser construída para decidir a AMT? Então, sobre a entrada MW, que é a entrada da nossa máquina, nós vamos fazer a codificação da MTM, a nossa máquina M, e a cadeia W. Beleza. Primeiro ponto, eu vou rodar a máquina R, que é a máquina que vai decidir o para MT, sobre a entrada MW. Se a minha máquina R rejeitar esse W, eu vou rejeitar também na máquina S. Se a máquina R aceita, aí eu vou simular o M sobre W até que ele pare. Tá? Se o M aceitou, eu vou aceitar. Se o M rejeitou, eu vou rejeitar. Tudo bem, até aqui não tem nada que a gente possa pensar que pode acontecer de diferente nessa prova, né, para a máquina S. Só que se o meu R aqui for capaz de decidir o para MT, né, se a minha máquina R ela for capaz de decidir a linguagem que a entrada é MW, então categoricamente eu posso afirmar que o S vai ser um decisor para o AMT. Só que se a gente fizer uma redução, né, por contradição, eu sei que a minha máquina AMT é indecidível. Então, eu posso pensar, como o conceito que a gente estabeleceu aqui, ó, se A é indecidível, então o meu B também vai ser indecidível. E o que eu estou afirmando aqui é, se eu posso decidir o R, se ele é capaz de decidir o MT, então o S é um decisor para MT. Mas isso não é verdade, porque a gente já sabe que o nosso AMT ele é indecidível. Então, se ele é indecidível, o para MT também é indecidível. Outro problema interessante, né, é o problema da vacuidade para as nossas máquinas de Turing. Né? Então, na realidade, vacuidade é saber se, dado uma máquina de Turing, a linguagem reconhecida por essa máquina ela é vazia. Então, esse problema
de decidir essa relação é indecidível. E aí a gente vai mostrar a prova também por contradição, se assemelhando à ideia que a gente teve. Entretanto, a gente vai ter que ter um procedimento anterior à realização da prova que vai fazer uma fundamentação para que a gente chegue em algo parecido com o problema da linguagem AMT. Tá? Então, vamos supor que a nossa máquina VMT, né, que é a nossa linguagem, o nosso problema VMT, ele seja decidível. Então, a gente está partindo desse princípio. Por contradição, a gente vai ver que ele não é decidível. Então, existe uma máquina R, uma máquina de Turing R, que vai decidir esse VMT. É uma premissa fundamentada na nossa suposição, né? É uma inferência fundamentada na nossa suposição, perdão. Então, nós podemos usar o R, essa máquina, para construir uma máquina S que pode decidir a linguagem AMT da seguinte forma. Então, vamos pensar o seguinte. Antes de iniciar essa definição, vamos considerar uma máquina M1 qualquer, uma arbitrária, ou máquina MW, citada aqui. E essa minha máquina MW, ela simplesmente deixa a cadeia W, né? Retorna essa cadeia W se M aceita W. E vazio se M não aceita W. Por que eu quero fazer isso? Eu quero pelo menos saber se a linguagem, a máquina que eu estou estabelecendo, ela reconhece pelo menos uma cadeia W e, portanto, há uma linguagem, pelo menos, que ela reconhece. E eu quero saber se ela reconhece. E o meu problema, na realidade, é informar se a linguagem reconhecida pela máquina de Turing é vazia. Ou seja, para nenhuma cadeia W eu vou reconhecer uma linguagem para essa minha máquina. Pois bem, então a minha máquina M e a cadeia W, a gente pode compor a minha máquina auxiliar MW, né, da seguinte forma. O MW sobre a entrada X. Então, suponha que eu tenho uma entrada X relacionada para uma cadeia qualquer que eu queira tratar. Se esse X for diferente de W, eu vou rejeitar. Tá? Então, eu quero agora saber se esse meu X, a minha cadeia W, ela efetivamente pelo menos uma cadeia. E se esse X for igual a W, então eu vou rodar a minha máquina M sobre a entrada W e aceito se M aceita W. Então, o que foi que eu fiz até aqui? Eu criei uma máquina auxiliar que reconhece, né, que aceita uma M para uma W, pelo menos para um elemento, né? Então, pelo menos uma linguagem, essa minha máquina vai reconhecer. A minha máquina MW ela vai ser construída de tal forma que o LMW vai ser diferente de vazio somente se a minha máquina M ela aceita W, né? Portanto, se eu conseguir um decisor VMT, eu também vou conseguir um decisor AMT, né? Porque essa minha máquina de relação da linguagem de MW vai ser diferente de vazio, já que eu tenho pelo menos um X que se for igual ao W, uma cadeia de teste, ele roda o M sobre esse W e aceita. Então eu consegui fazer um decisor para VMT. E aí eu consigo também um decisor para MT. E aí vem a nossa contradição, né? Porque se eu posso construir essa minha MT-MW sempre que necessário, assim a gente consegue provar um decisor S para a MT. Então, como é que poderia ser esse decisor S para a MT? Sobre a entrada MW, constituindo na codificação de uma máquina M, né, aqui, e de uma cadeia W, eu faço a minha máquina M e W para construir a minha auxiliar MW, que é o pré-processamento que a gente trabalhou, que vai comportar como M quando meu X for diferente de W. Não, aliás, que vai se comportar como M quando o meu X for igual a W, né? E aí ele roda M sobre a entrada W e aceita o M, e M aceita W, né? Então é um decisor. Só que aí ele vai aceitar. E se esse meu X for diferente de W, ele vai rejeitar.
Então, é o meu decisor. Aí eu rodo uma máquina R sobre a entrada MW. Se essa R aceita, eu rejeito. Se o R rejeita, eu aceito. Tudo isso é possível e tudo isso está correto. Agora, se esse R que eu defini for um decisor para o VMT, então, obrigatoriamente, a minha máquina S que eu construí, ela também é um decisor para a AMT. Só que a gente já viu que a nossa máquina decisora AMT não pode existir, não tem como ser definida. Então, se ela não pode existir, a minha máquina VMT, que é o problema da vacuidade sobre máquinas de Turing, também não pode existir e, portanto, é indecidível. Bom, agora estamos diante de mais um problema, que é o problema da regularidade para máquinas de Turing. Então, esse problema consiste basicamente em, dada uma máquina de Turing, saber se a linguagem reconhecida por ela é uma linguagem regular. Tá? Então, na realidade, é um problema de se decidir se, dada essa minha máquina, eu tenho um autômato finito equivalente a ela, ou uma gramática regular equivalente à linguagem que reconhece esse autômato finito, né? Essa máquina de Turing, ou ainda uma expressão que denota a linguagem também reconhecida por essa máquina de Turing. Então, o teorema diz o seguinte: regular MT ela é indecidível. Então, mais uma vez, por contradição, a gente vai supor que regular MT é uma linguagem decidível. Então, se ela é uma linguagem decidível, existe uma máquina de Turing R que decide a linguagem regular MT. E podemos usar R também para construir uma máquina de Turing S para decidir a linguagem AMT da seguinte forma. Vamos criar uma máquina arbitrária também, muito semelhante ao que a gente estabeleceu no teorema anterior. Tá? E a gente vai chamar essa máquina arbitrária de M'(W), de tal forma que a linguagem reconhecida por M'(W), ela vai ser o conjunto de todos os caracteres, né, asterisco, se M aceita W, os caracteres do alfabeto da minha linguagem. E 0n, 1n, tal que n maior ou igual a 0, se M não aceita W. A gente sabe que essa configuração para a linguagem 0n, 1n, ela nos leva a uma linguagem não regular, né? Mas o nosso alfabeto asterisco é uma linguagem regular que a gente já até viu como montar um autômato finito para caracterizar essa linguagem. Pois bem, a linguagem definida, reconhecida por M'(W), ela vai ser regular se e somente se, né, o meu autômato, minha máquina M, aceita W. Porque eu defini uma máquina arbitrária, né, que estabelece essa situação. Então, a gente pode reduzir o problema de decidir se M aceita W simplesmente ao problema de decidir se a linguagem definida por M'(W) vai ser uma linguagem regular. Tá? Então, se eu consigo estabelecer que consigo encontrar uma máquina de tal maneira que a linguagem reconhecida por ela, eu estabeleço um decisor que informa que ela é regular, eu volto para conseguir o problema que eu quero, né? Que é o da minha máquina M. Então, diante da afirmação que eu tenho, eu vou fazer um decisor R para linguagem regular MT, para em seguida, a partir desse decisor, considerando que isso é válido, eu vou construir uma máquina S decisora para a AMT. E aí a gente vai entrar em contradição. Então, sobre a entrada MW, que é uma máquina de Turing e uma cadeia W, eu vou construir a máquina M'(W) da seguinte forma. Sobre a entrada X nessa máquina, se o meu X tem a forma 0n, 1n, eu vou aceitar. Se o X não tem a forma 0n, 1n, aí eu rodo a máquina M sobre a entrada W e aceito se esse M também aceita W. Tá? Então, construí um decisor que caracteriza essa função. Tá? A gente vai ver ainda a função computável, que nada mais é do que uma máquina de Turing que vai me retornar uma saída. E aí eu tenho essa solução. Então, eu rodo a minha máquina R,
que é uma máquina que eu estabeleci para decidir regular MT, sobre a minha entrada M'. E aí, se a minha R aceita, eu também aceito, né? E se a minha R rejeita, eu também rejeito. Tudo bem, mas o problema é que se eu consigo fazer isso para minha regular MT com a máquina R, então eu posso criar essa minha máquina S, ela também vai ser um decisor para MT. E mais uma vez a gente entra em contradição porque a minha AMT é indecidível, tá? Então a gente conclui que, por contradição, a minha linguagem regular MT ela não é decidível, portanto ela é uma linguagem indecidível.